paz do Senhor. Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo hoje ele vai ser bem pessoal. E eu vou tentar ser bem claro. Eu tenho algo para vocês aí que durante esse tempo meu de evangelho, e de repente parece que algo novo acontece. E eu creio que por isso o evangelho ele é vivo, a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Então eu tive uma nova visão do que é o evangelho e do que é pregar o evangelho. Não que eu ache que o que eu venha fazendo esteja errado, mas é uma maneira nova de entendimento. E isso aí surgiu agora, há 3 dias atrás. Eu vou explicar para vocês vão me entender. Eu frequento uma igreja, uma denominação. Eu sou assembleiano, sou da Assembleia de Deus, Missões de Lavras. E Deus tem abençoado a obra ali na vida do nosso pastor William B. Fenati. E Deus está prosperando a obra, porque a obra é dele. E tudo que acontece no culto ali é ligado a um avivamento, porque sente-se a presença de Deus nos louvores, nas orações, na palavra, na comunhão da igreja, dos irmãos. E o culto ali ele é muito avivado. É um culto muito respeitoso com a presença de Deus. É um culto de doutrina bíblica, onde há reverência e onde Deus tem se manifestado pela sua misericórdia. E eu estive em um culto desse em um domingo, agora passado, e vendo aquele mover de Deus ali, sentindo a presença de Deus, o agir de Deus. E de repente eu comecei a olhar para mim e ver o que eu poderia fazer para pregar o evangelho. E comecei a me sentir muito limitado, muito incapaz. Eu creio que alguém deve se identificar comigo, de querer fazer as coisas para Deus e não conseguir, querer falar das coisas do reino de Deus e não ser capaz de se reconhecer capacitado para isso. E aí eu passei uma noite pensativa. Deixa eu virar vocês para frente aqui, só um minuto. Passei uma noite pensativa e acordei triste, porque eu creio que o céu existe, eu creio que Deus existe, eu creio que o que Deus preparou para nós são bênçãos e uma vida eterna junto dele. Eu creio nisso. E também creio que o inferno existe para o homem que se recusa à graça de Deus. E há uma necessidade grande de pregar a respeito do inferno, para que as pessoas fujam de lá. E eu me sentindo muito incapaz de persuadir, de indicar o caminho. Mas aí
Deus, pela sua misericórdia, me deu uma visão, uma nova maneira, vamos dizer assim, de ver o Evangelho. E eu vou compartilhar com vocês agora. A primeira coisa que eu entendi pela misericórdia de Deus, que o poder do Evangelho não está na palavra do que prega, não está na eloquência, não está no conhecimento, no entendimento, na sabedoria de quem prega, mas no poder da palavra de Deus. O poder está na palavra. Então não depende de mim, depende de eu falar. E Deus me deu uma palavra para falar com vocês. Eu quero tomar por base, eu creio que o versículo mais conhecido dos cristãos, que é o Evangelho segundo João, no capítulo 3, versículo 16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que ler e crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu escolhi essa mensagem, esse versículo, por causa da palavra crer, para que todo aquele que ler e crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, durante algum tempo, se alguém me perguntasse o que é necessário para ser salvo, eu iria dizer somente: creia no Senhor Jesus, creia que Ele morreu e Ele ressuscitou, creia que Ele morreu em teu lugar e você será salvo. E durante muito tempo eu responderia dessa maneira, mas agora eu tenho uma visão diferente. O crer é no sentido de crer e obedecer. Não só crer, mas crer e obedecer. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes nós cremos em situações e coisas porque nós sabemos que é verdade. Então nós cremos porque nós temos certeza que aquilo ali é uma verdade. Mas isso, para ser salvo, não basta. Pois, vejam bem, quando Jesus foi morto na cruz e no terceiro dia ele ressuscitou, a palavra de Deus diz que ele se manifestou para mais ou menos 500 pessoas. Jesus ressurreto se manifestou para mais ou menos 500 pessoas. Mas se nós formos ver quando houve o Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, onde a descida ali do Espírito Santo sobre a igreja, os que estavam reunidos eram 120, não eram mais 500. Então nós tínhamos ali 500 que criam, porque viram que Jesus foi morto, foi sepultado, teve o seu lado furado, realmente estava morto e que realmente ele ressuscitou. 500 pessoas, mas 120 é os que estavam ali na igreja. Então não basta apenas crer, mas é obedecer. A palavra crer, ela sozinha, né? É como se ele dissesse assim: você crê que se você sair na chuva você vai se molhar? Eu creio, porque eu já tomei chuva. Eu creio. E a graça? Como fica a graça então? A palavra graça, que a graça de Deus nos alcançou. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, para que não se vanglorie. Então a salvação é algo extraordinário da parte de Deus. Então se a graça nos alcança, aí nós somos salvos. Deixa eu te dizer, a graça
alcança a pessoa para que aquela pessoa creia, para que aquela pessoa obedeça. E nós só obedecemos a quem nós admiramos. Nós podemos até obedecer por um tempo por medo, por temor, mas a pessoa é capaz de se tornar resistente e reagir àquela situação e parar de obedecer. Mas a quem nós admiramos, nós obedecemos. Então, eu acredito que o mundo crê que Deus existe, que o inferno existe, que Jesus morreu, que o Filho de Deus morreu, mas que obedecem são muito poucos. Pessoas estão na igreja crendo que Jesus morreu, mas são desobedientes. Pessoas estão no mundo desobedientes. Então é necessário crer para que seja salvo. Porque quem crê realmente que o inferno existe, que o céu existe, e se Jesus morreu, deu a sua vida por nós, então é algo muito maior do que apenas saber que isso acontece, que isso existe. Então crer é obedecer, é tomar posse dessa graça imerecida e passar a obedecer. Jesus disse: e aquele que me ama faz aquilo que eu mando, faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então crer em Jesus, se você diz que crê em Jesus, obedeça. Obedeça seus mandamentos, suas vontades. Não seja desobediente. Porque agora eu digo que nem todo aquele que crê será salvo. Porque crer pode ser confundido com acreditar. E não basta acreditar, tem que acreditar e tomar posse naquilo que Deus reservou para aqueles que obedecem em vão. Amém? Então que Deus possa te abençoar e que você possa crer e obedecer a Deus e ser salvo em nome de Jesus. Aceite a Jesus Cristo, esse sacrifício que Ele fez. Se você ainda não aceitou, receba como teu Salvador, como teu justificador, para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é o nosso ministério, Valdir Carvalho, viajando com Cristo. Venha fazer parte dele. Se não é inscrito, se inscreva. Se você gostou, deixe seu joinha, seu like, seu comentário. E Deus abençoando, traremos mais vídeos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.